Quando eu falo assim para vocês, razão, o que vem na mente de vocês? A primeira coisa. Fração. De estar certo. Tudo bem, de ser preciso, ok. O outro aqui falou fração. Também. Alguém mais? Soa igual o que do falou fração. Matematicamente falando, quando a gente fala em razão, primeira coisa que você tem que associar, fração. Associa com fração. Então, razão, tá? É uma fração. Ah, eu posso inventar uma grandeza, por exemplo. Qual é a razão entre o seu peso e a sua altura? Então, vamos pensar, o seu peso em quilos e a sua altura em centímetros. Então, eu entro nessa faixa aqui, ó. A minha razão, peso-altura, é 95 para 175. Isso aqui é uma razão. Mais alguém? Fala aí. Eita lasqueira. Você tem 1,85? Demorou. Tá? Eu posso perguntar, então, uma razão, qualquer, a razão disso para aquilo. A razão de alunos para a quantidade de carteiras que está aqui na sala. Tá? Eu posso perguntar isso. É um número dividido pelo outro. É uma fração. E quando eu falo proporção, o que vem na mente de vocês? A fração também. Fração também. Tá certo. Quase. Quando você vê uma proporção, na realidade, você não vai pensar em proporção, você vai pensar numa equação. Você vai pensar numa igualdade entre frações. Tá? É isso que vai acontecer quando você tem uma proporção, é uma igualdade na proporção tem uma fala que meio que fica chumbada na nossa cabeça, fica soldada ali, que a gente sempre lembra, que é essa frase aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Você vê isso, você já ouviu isso em algum lugar? Você lembra dessa igualdade aqui, ó. A sobre B igual C sobre D. Isso daqui é uma proporção. Quando você pensa assim, A está para B, assim como C está para D, o que você tem que imaginar, o que você tem que fixar na sua cabeça é o seguinte: o A é um pedaço do B, o A representa uma parte do B, da mesma maneira que o C representa uma parte do D. Se o A for metade do B, o C tem que ser metade do D. Se o A for o triplo do B, o C também tem que ser o triplo do B. Isso é o que nós falamos de uma proporção. Você consegue pensar em uma proporção assim rápida, na hora? Eu penso numa proporção rápida que eu faço toda semana. Quando eu vou comprar carne para o churrasco, primeira coisa que eu penso: quantas pessoas vão vir?
Não está proporcional? Você não tem que pensar nisso? Ou então, na hora do almoço, você faz lá 2 xícaras de arroz, dá para 5 pessoas comer, sei lá. Se você tem 10 pessoas na sua casa, você vai colocar 4 xícaras de arroz. Então, é uma proporção direta. Você tem que pensar em algo assim. Sem envolver problema nenhum, nós podemos pensar, como é que eu resolvo uma proporção? Sem falar de propriedade, sem nada. Como é que eu resolvo uma proporção? O que eu posso fazer? Você vai ter algo assim, ó. Quando você vê uma equação como essa, no caso, uma proporção, você resolve ela bem fácil, né? Não é bem facinho de resolver ela? Basta você fazer o quê? Fazer cruzado? Multiplicar cruzado. Perfeito. Essa é a ideia. Você tem uma igualdade entre proporções, você vai multiplicar cruzado. Isso de multiplicar cruzado, na teoria, é esse cara que está dividindo, ele passa multiplicando, e esse também que está dividindo, ele passa multiplicando. Essa é a ideia. Então você resolve isso facinho. Multiplica cruzado, né? Tem gente que gosta de fazer um x assim, ó. E aí você tem 10x é igual a 10, o que significa que x só pode ser 1. Pô, bonitão. E se você tiver uma proporção que é um pouquinho mais elaborada, a ideia é a mesma coisa. Para resolver proporção, você vai multiplicar cruzado. Anota essa daqui e tenta fazer ela rapidamente. Anota essa daí e resolve essa questão aí, rapidinho. Quanto deu aí, gurizada? 2, né? 7. Me deu 2. Ah, tá, então é 2. Fiz conta errada. É, meu X deu 2. Aí, ó. Multiplicou cruzado, 5 multiplica o x mais 1. Se você quiser fazer direto, sem problemas, tá? O erro que eu vejo nessa parte é, o aluno multiplica só o primeiro e esquece de multiplicar o segundo. Tá? Toma cuidado com isso. E aqui o 3 que multiplica o x mais 3. Onde eu vou começar, não importa, tá? Você pode começar aqui ou pode começar aqui, tanto faz, irrelevante. Se você já for mais marotão, for malandrão, você percebe que começar por onde o x vai ficar maior, você economiza uma linha. Mais fácil. Não tem problema. Professor, Oi. o meu deu resultado diferente do dos outros porque eu coloquei outro número. Eu também, o meu tinha dado 7. Sim, eu coloquei 4. Tava o outro número aqui, né? Tava 4, é isso? Também. Aham. Tem treta não.
Então, você tem aí, ó, 5x mais 5 é igual a 3x mais 9. Então, você tem que 5x menos 3x, isso é igual a 9 menos 5. Então, você tem que 2x é igual a 2. 2 não, 4. O que implica que o x só pode ser 1 ou 2. Tocando as bolas. Oh, tudo bem. Isso daqui é como eu resolvo uma proporção. Montou a proporção, multiplica cruzado, que resolve. O problema, a dificuldade que vai aparecer é você montar essa proporção. Que aí são os problemas de regra de 3, os problemas de divisão proporcional. E para isso, nós temos umas propriedades das proporções que vão ajudar a gente a resolver esses problemas que são mais elaborados. Então, eu vou listar essas propriedades aqui para vocês. Essa primeira propriedade é exatamente o que a gente usa para resolver a proporção. A primeira propriedade fala que eu posso multiplicar cruzado. Tá? Quer dizer que eu posso ali passar multiplicando o D, passar multiplicando o B, que eu tenho aqui, ó, A vezes D é igual a B vezes C. Que é exatamente o que a gente consegue aqui, ó, resolvendo essa proporção. Tá? Tranquilinho. A segunda propriedade, que eu também tenho para mim, que é uma propriedade óbvia, que é o seguinte: A está para B, assim como C está para D, eu posso pegar e ver se faz sentido isso para vocês. Eu posso inverter esses dois, trocar esses dois de lugar, ou então trocar esses dois de lugar. Então, eu posso pegar A está para C, assim como B está para D. Nessa daqui eu vou colocar um exemplo, só para vocês enxergarem. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Imagina que eu tenho essa proporção aqui, ó. 2 está para 4, assim como 6 está para 12. Que proporção é essa? A metade. Vamos pensar assim, é a metade. O 2 é a metade do 4, portanto, o 6 também é a metade do 12. Olha só o que acontece se eu mudar esses valores. Eu vou ter isso daqui, ó. 2 está para 6, assim como 4 está para 12. Você fala, pô, professor, aqui era metade, o de cima era metade do de baixo, agora não é mais. Tudo bem, não é mais. Só que olha só o que aconteceu. O 2 é 1/3 do 6. Eu triplico para chegar no 6. E o 4 eu vou triplicar
para chegar no 12. Ou seja, eu ainda tenho uma igualdade. Tá? Essa fração é igual a essa fração. Quando eu inverto, essa fração continua igual a essa fração. Beleza. Quer dizer que, olha só. Tá vendo esse exercício aqui, ó? Isso me permite usar essa propriedade e resolver esse exercício mais rápido. Porque eu poderia ter feito assim, ó. Por exemplo, ó, de maneira fácil. X está para 5, assim como 2 está para 10, por exemplo. E aí eu poderia dividir aqui, ó. Em cima e embaixo. Por 2, ia ficar 1/5. E aqui eu já concluo que o x vale 1. Porque se os denominadores são iguais, os numeradores também têm que ser iguais. Ok? Apenas manipulações que nós podemos fazer. Também tem uma propriedade, e essa propriedade, quando ela aparece, ela costuma zicar a cabeça. É essa propriedade que nós usamos para resolver exercícios de divisão proporcional. Que é isso daqui, ó. Esquisito, né? Olha só esse negócio. Se você tem A está para B, assim como C está para D, uma proporção, essa propriedade aqui está falando que você pode somar ou subtrair quem está em cima e somar ou subtrair quem está embaixo, que a de proporção se mantém. Mano, olha só isso daqui. Olha isso com números. Vamos pegar uma proporção. Aquela ali pode ser, ó, aquela proporção ali que é a metade. Ó, 6 está para 12, assim como 2 está para 4. Olha só o que acontece quando eu somo essas duas proporções. As duas razões, se eu somar 2 mais 6 vai dar 8. E 12 mais 4, 16. Continua sendo a metade, não continua? 6 é metade de 12. 2 é metade de 4, somei todo mundo, 8 é a metade de 16. E olha só o que acontece se eu subtrair. Eu vou ter 6 menos 2, que dá 4, e 12 menos 4, que vai dar 8. Bruxaria. Continua sendo a metade. Essa propriedade ajuda a gente bastante, inclusive em exercícios de geometria. Olha só um exemplo numérico em geometria, mostrando como que isso funciona.
Imagina que você tem esses dois triângulos retângulos aqui. Vocês conseguem reparar que eles são proporcionais? Eu pego de cima, multiplico por 2 e chego no de baixo, não é verdade? Certo? Então, ó, esse lado vai corresponder desse, é só eu dobrar. Dobrei, chego nesse. Dobrei, chego nesse. Dobrei, chego nesse. Ok. Agora, utilizando essa propriedade aqui que eu posso somar. Olha só os perímetros desses retângulos. Qual que é o perímetro desse cara aqui, ó? 5, 9, 12. A soma dá 12. O perímetro desse daqui, eu não preciso nem fazer essa soma para mostrar que esse perímetro dá 24. Porque se desse triângulo para chegar nesse eu dobrei todos os valores, então a soma também vai sair dobrada. Dá 24. Você consegue ver isso somando. 10, 18, mais 6, 24. Ok. Professor, mesmo assim, todas a gente pode usar a primeira propriedade, se achar mais fácil? Pode, claro. Ok, obrigado. É que justamente a primeira propriedade fala que você pode multiplicar cruzado, não é? É isso que você deve ter entendido. Só que, às vezes, o problema, a gente não consegue montar uma razão, uma proporção. Tá? Por exemplo, se eu tenho isso daqui, ó, x está para 4, assim como 2 está para 10, eu consigo resolver isso tranquilamente. Tá, beleza. Agora, e se eu tiver um exercício assim, ó? X está para 4, assim como y está para 10, assim como z está para 20. Tá? São para esses casos aqui que essa propriedade ela vai entrar. Isso daqui é um exemplo clássico de divisão proporcional. Tá? Só uma palhinha. Como funciona isso de divisão proporcional? Nós vamos ver mais para frente. Mas é algo assim. Imagina que você entrou em sociedade numa empresa. Uma pessoa investiu R$1.000, outra pessoa investiu R$5.000 e outra pessoa investiu R$10.000. Tudo bem? 1.000, 5.000 e 10.000. Aí, dali um ano, essa empresa é vendida por $100 milhões. E aí vocês vão dividir esse dinheiro proporcionalmente à quantidade que cada um investiu. Ou seja, o cara que investiu 1.000 recebe um tanto, o cara que investiu 5.000 recebe mais, e o cara que investiu 10.000 recebe muito mais. Justo isso, não é verdade? Só que aí, como é que você vai calcular isso? Tá? Essa é a questão, como é que você vai calcular isso? Então, vai ser um problema nesse estilo aqui que você vai calcular. Mas já já a gente chega lá. E só para esclarecer por que eu estou explicando isso daqui. Antes disso, nós precisamos comentar sobre regra de 3. E antes de comentar sobre regra de 3, nós precisamos falar sobre grandezas proporcionais. Mais precisamente, como identificar grandezas diretamente proporcionais ou ainda inversamente proporcionais.
Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o que é uma grandeza? Uma grandeza vai ser uma variável, vai ser algo que você está calculando. Tá? O que você está calculando. Por exemplo, vou tirar um exemplo da minha casa. Eu sei que 10 quilos de cachorro alimentam... 10 quilos. É. Calma. 10 quilos de ração alimentam 2 cachorros durante um mês, por exemplo. Vamos pensar com um mês. Certo? Pensa assim. 10 quilos de ração alimentam 2 cachorros. Beleza. O propósito da garrafinha é não ter contato entre vocês. Se vocês vão ficar dividindo garrafinha, é a mesma coisa que tá se beijando. Então, tem troca aí. Ó. Então, 10 quilos de ração alimentam 2 cachorros. Se eu aumentar a quantidade de cachorros, o que eu tenho que fazer com a quantidade de ração? Aumentar, para eu conseguir alimentar eles. Certo? Essa é a ideia de uma grandeza, ou de grandezas, que são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também, aumenta junto. Tá? Outro exemplo, a quantidade de pessoas e a quantidade de carne em um churrasco. Se você aumentar a quantidade de pessoas, você precisa aumentar a quantidade de carne. Alguém consegue pensar em alguma mais também? E me dar um exemplo? Vocês de casa também. Quantidade de alunos para quantidade de cadeiras, ótimo. Ou espaço, né? Também. Mais ninguém? Quantidade de carro para quantidade de estacionamentos? De vagas, né? Pode ser também, ótimo, muito bom. Basicamente, então, se elas são diretamente proporcionais, elas vão aumentar ou elas vão diminuir juntas. É isso que vai acontecer. Se uma aumenta, puxa a outra também. Se uma diminui, puxa a outra também. Oh, beleza. Você pode pensar assim, distância de uma viagem e o combustível utilizado são diretamente proporcionais. Mais longe, gasta mais. E uma inversamente proporcional. Como é que seria essas inversamente proporcionais? Se aqui diretamente elas aumentam ou diminuem junto, na inversamente proporcional... Elas não vão juntas, né? Não aumentam nem diminuem. Não é junta. Se uma sobe, a outra desce e fica fazendo isso daqui. Essa é a ideia. Um exemplo de razões que são inversamente proporcionais fica claro sempre que envolve o tempo. Na maioria das vezes, quando envolve o tempo, acaba chegando em algo inversamente proporcional. Vamos supor, limpar o quintal da sua casa. Uma pessoa leva um dia inteiro para limpar o quintal da casa. Se você tiver mais pessoas para limpar o quintal, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, chegar mais rápido. Em uma viagem, por exemplo, quanto maior a velocidade que você viajar, menor é o tempo de viagem. Ok? Então, na maioria das vezes, quando envolve o tempo, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, quando envolve o tempo, é inversamente proporcional. Vocês conseguem me dar um exemplo de inversamente proporcional?
Uma construção, talvez, quando se tiver mais pessoas, é menos tempo. Mais pedreiro, menos tempo. Então, se uma das grandezas aumenta, a outra grandeza vai diminuir. Só que mantendo esta proporção. Vamos lá. Para finalizar, vou escrever um exemplo aqui, ó. Um probleminha prático e rápido para a gente resolver. Se eu sei que 10 quilos de ração serve para alimentar 2 cachorros no mês, e se agora eu tiver 7 cachorros, quantos quilos eu vou precisar? Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as grandezas. Tá? Você não vai fazer isso passo a passo toda vez, você vai fazer rapidão. Mas, por enquanto, vamos fazer mais devagar um pouquinho. Você tem ração, quantidade de ração, e quantidade de cachorro, para você analisar aí. Ok. Você já sabe que 10 quilos de ração dá conta de 2 cachorros. Então, você quer saber quantos quilos de ração, X quilos de ração, vão alimentar 7 cachorros. Esse exercício é bem fácil, bem facinho mesmo. Você já multiplica cruzado e resolve. Tenho certeza que alguns de vocês resolveram. Mas se você primeiro, antes de sair resolvendo, você tem que pensar. Para você não errar nos exercícios por aí. Se você aumenta a quantidade de cachorro, você aumenta ou diminui a quantidade de ração? Aumenta. Aumenta, né? Mais cachorro, mais ração. Os dois aumentam juntos. Então, isso daqui, ó, é diretamente proporcional. São duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, é só você montar
a proporção, Eu tentei sim, professor. e aí você resolve. Que vai dar 35. Então, primeiramente, vamos lá, o que que você faz? Identifica as grandezas. Beleza, identificou as grandezas. Segunda coisa que você faz é verifica se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente, você monta a proporção e resolve. Se for inversamente, você inverte uma delas, monta a proporção e resolve. Essa é a ideia. Onde eu vejo muitos erros quando o aluno está fazendo regra de 3, ou problemas envolvendo regra de 3. Vocês acham que sabem, e vocês vão com muita confiança. E aí acaba errando besteira na hora da interpretação. Tá? Então, regra de 3 é uma coisa que parece fácil, mas você tem que tomar cuidado na interpretação dos problemas. Principalmente daqui a pouco que nós vamos fazer regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 composta? É quando tem várias grandezas. Você não tem só duas grandezas, você tem mais. Por exemplo, 20 pedreiros constroem 10 casas em 100 dias, trabalhando 8 horas por dia. Eu tenho 4 grandezas aí só para pensar. E cada uma dessas grandezas, se eu mudar, interage com as outras, diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Então temos que parar e pensar um pouquinho nisso só antes da gente sair resolvendo os exercícios. Ok? Esse exemplo foi o primeiro exemplo, o exemplo facinho. Identificamos as grandezas, diretamente proporcional, múltipla cruzada, pronto, resolveu. Nas próximas aulas, nós vamos bater mais doído. Belezinha, gente? Um abraço e até segunda-feira. Opa, até segunda-feira, professor. Falou. Se cuide. Tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau. Falou, prof. Falou. Salve, salve. Professor. Professor. Pode falar, tô ouvindo. Ah, tá. O que você tinha falado antes que da gente ter que